Perder o interesse na vida sexual quando você se torna um adulto é uma coisa mais comum do que parece, mas ninguém fala sobre. E eu acho que ninguém fala sobre isso porque as pessoas julgam como anormal, né? Se você é um adulto e você não tem uma vida sexual ativa, automaticamente você cai na categoria das pessoas bizarras. E as pessoas às vezes questionam, entendeu? Nossa, mas por quê? Como? Como você consegue? E tem muito adulto que isso acontece, não sou só eu. Quando eu fiz o meu vídeo falando sobre celibato, eu recebi muitas mensagens, né? Muitos comentários de pessoas que também estão no mesmo barco, que também não estão tendo uma vida sexual ativa por diversos motivos. Não é só os motivos que eu vou listar aqui, que são os meus motivos. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa começar a normalizar. Quando eu gravo esses vídeos, é para que as pessoas que estão no mesmo barco, que estão passando por algo parecido, não se sintam sozinhas, porque a gente não tá sozinho. Toda vez que eu faço algum vídeo falando de alguma coisa que tá acontecendo na minha vida, sempre aparece alguém falando, nossa, tô passando por algo semelhante. Então a gente não tá sozinho. Às vezes na nossa cabeça a gente pensa, nossa, só sou eu que tô nessa situação. Só que não, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Tem muita gente que às vezes passa pela mesma coisa, só que eles também não expressam. Boa parte das coisas que eu passei, que foram problemas psicológicos, né, que eu vou falar aqui sobre, tem muita gente que passa e também nem tá sabendo. Às vezes a pessoa não tem nem noção do que realmente tá acontecendo com ela. Ela não sabe exatamente o que está acontecendo com ela. Às vezes é um problema psicológico, às vezes é ansiedade, é depressão, às vezes é um problema emocional. A primeira coisa que me fez perder o interesse em sexo foi, de fato, problemas psicológicos e emocionais. Em 2020 e 2021, eu desenvolvi depressão, né? Eu ainda tive 2 relacionamentos depois de 2020. E eu percebia o quanto, às vezes, esses relacionamentos, eles serviam de gatilho para minha ansiedade, para minha depressão, que era algo que eu precisava tratar, ao invés de ficar tentando me distrair, me relacionando com as pessoas. Então, em 2022, foi quando eu botei um basta, falei, tá na hora de eu me tirar desse buraco, entendeu? Tá na hora de eu resolver esse problema. E às vezes, pra você resolver alguns problemas, você vai ter que se isolar, você vai ter que ficar sozinho, ou você vai ter que focar. E aí, quando você tá num relacionamento, às vezes você não consegue focar. Não tô falando que, sei lá, se você é casado ou não, talvez você consiga fazer diferente de mim, mas no meu caso, eu percebi que eu precisava de um tempo pra mim, porque os relacionamentos que eu tive acabavam me deixando mais ansiosa. Então, em 2022, foi quando eu falei, tá na hora, e aí eu falei, tô fechada para balanço, agora eu vou cuidar de mim. E comecei a focar em me tratar, entendeu? Tratar da depressão, tratar da ansiedade, cuidar da minha saúde, cuidar da minha cabeça. E essas coisas não são resolvidas da noite pro dia. Então eu precisei de um tempo. E aí, conforme você vai focando em você e focando nas suas coisas, você vê que essas coisas, né, relacionamento e sexo, eles vão perdendo espaço. E você não consegue pensar muito em sexo quando o seu corpo, ele tá em modo de sobrevivência. Eu vejo que às vezes as pessoas perdem a libido e elas não conectam uma coisa na outra no sentido de que se você estiver extremamente estressado, se o seu sistema nervoso estiver frito, pode ter certeza que o seu corpo, a última coisa que o seu corpo vai te permitir pensar em sexo. Porque quando essas duas coisas acontecem, né, depressão, ansiedade, seu sistema nervoso, ele é responsável por regular várias coisas em você. Mas, se ele não tá funcionando direitinho, o seu corpo ele não vai ficar pensando em procriar. O seu corpo vai ficar pensando em sobreviver. É por isso que muita gente perde a libido e eles às vezes nem sabem que é estresse. Às vezes, se você é homem e tá com problemas de disfunção erétil, às vezes é excesso de estresse. E tem muita gente que às vezes tem um problema de disfunção erétil, porque tem muito homem novo com esse problema, é emocional, só que você acha que é besteira, entendeu? Tem gente que fala, não, estresse é besteira, gente. O estresse é uma das coisas que mais detonam as coisas dentro do seu corpo. O estresse, ele tem um poder de acabar com seus hormônios, de, assim, desequilibrar tudo. Eu tava com tanto cortisol no meu corpo que todos os meus hormônios estavam desregulados. Como é que o meu corpo, coitado do meu corpo, iria pensar em alguma outra coisa, a não ser em sobrevivência? O adulto, né? Quando a gente se torna adulto, tem várias coisas que vêm às nossas costas. Eu vi uma frase no TikTok essa semana de um cara falando assim, eu achava que a vida adulta era uma crise atrás da outra, mas eu estava errado. São várias crises ao mesmo tempo, o tempo todo, para sempre. E aí eu vejo que a galera leva essa história de sexo e relacionamento, assim, não, você tem que, entendeu? E às vezes você tá com a sua cabeça lá no beleléu, você tá tentando se... E você não vai pensar nisso. E foi o que aconteceu comigo. Então o primeiro ponto foi esse, foi problemas psicológicos mesmo, eu tava realmente muito mal, e eu falei, vou cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, cara,
eu não sei o que vai acontecer. E aí, depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber que existem outras coisas nessa vida, além de sexo. Sabe? Tem sonhos, tem projetos, tem coisas que você quer fazer, tem você cuidar de você, tem você descobrir quem você é, descobrir hobbies. Sabe? A vida é tão mais do que apenas isso. E eu vejo que a gente foi ensinada a focar nisso. Às vezes eu vejo a galera novinha, desesperada, aí não, porque eu nunca namorei, porque não sei o que lá, se sentindo um extraterrestre. Quando a gente tem uma vida inteira pela frente pra fazer várias coisas. Relacionamentos, eles são parte disso, não é o centro da sua vida. Não deveria ser o centro da sua vida. Existem tantas outras experiências que você pode ter nessa vida. E aí foi o que eu percebi. Falei, vou começar a focar realmente em descobrir outras coisas, aprender outras coisas. Eu não vou ficar focando apenas nas pessoas. Vou focar em mim, vou fazer o que eu quero, vou experimentar comidas diferentes, vou ir pra espetáculos, shows, sei lá, qualquer coisa. E aí você começa a descentralizar o sexo na sua vida e os relacionamentos. E pra mim foi muito bom, sinceramente. O sexo caiu, né? Tipo, de prioridade aqui pra tá lá embaixo. Outro ponto que me fez perder o interesse é realmente entender que eu sou do time qualidade é melhor que quantidade. Ponto final. Eu prefiro qualidade. Eu gosto das coisas com qualidade. Às vezes você fala assim, nossa, como é difícil achar alguém bacana. Porque o que mais tem é gente inconsciente, traumatizada, que não sabe nem o que tá fazendo da vida, que vive através do ego, de validação. Realmente é isso mesmo que vocês estão pensando. Seja você homem ou mulher. Então a galera que trabalha em si, que se desenvolve, que tá se cuidando, que faz terapia, que foca em outras coisas, é mais difícil você achar. Às vezes pra você achar alguém que seja compatível, que bate com você, que seja uma pessoa que tenha propósitos parecidos, que tenha uma visão parecida, às vezes leva mais tempo. É normal. É que a gente, às vezes, fica desesperado, entendeu? Meu tempo tá acabando, não sei o que lá. E aí, no desespero, você sabe o que acontece quando você é desesperado? Você pega a primeira bosta que aparece na sua frente e aí você toma no... Porque só lasca com a sua vida. Próximo foi que eu percebi que a maioria das pessoas nem sabe o que estão fazendo. A maioria das pessoas não sabe o que estão fazendo. Principalmente quando é o quesito cama. Muita gente performando. Tem muita gente que não tem interesse de conhecer a outra pessoa. Tem muita gente que é egoísta, né? Que é só venha a nós e nada ao vosso reino. Porque elas não conhecem o próprio corpo. Elas não são curiosas em relação à sexualidade delas ou em relação à sexualidade do casal. E isso é super broxante, cara. Nossa, broxante demais. Com tudo isso, eu comecei a redirecionar a minha energia para outras coisas. Eu comecei a focar na minha parte financeira, o que tá dando muito certo. Eu comecei a focar na minha parte de desenvolvimento, o que tá dando muito certo. Tô focada na minha saúde também. Eu tinha um amigo que ele era atleta, né? E ele falava pra mim que toda vez que ele tinha um campeonato, o treinador dele falava pra eles se abster de sexo, pra poder usar aquela energia pro jogo. E eu não sabia disso. Aí depois de um tempo eu fui estudar, né, sobre energia sexual, fui ver o quão poderoso é e o quanto o sexo não é apenas essa coisa que a gente leva aí desse jeito que a gente faz, entendeu? De forma banal. O quanto existem energias poderosas que você troca quando você tá numa relação sexual. Quando ele falou isso pra mim, eu pensei, nossa, eu não sabia disso. E tem muito treinador que, de fato, acredita não só no quesito físico, né? Que parece que, de fato, quando você tá com seus hormônios sexuais, você tem mais energia. Tem gente que usa a energia sexual, né? Que eles entram no celibato pra aflorar a criatividade deles. Porque a energia sexual é a energia da criação. Quando você transa com uma pessoa e você tem um filho com ela, é a energia da criação. Você cria um outro ser humano através desse ato. Então faz muito sentido pra mim você realmente conectar, né? Tipo, se você não tá utilizando ela pra isso, você redirecionar ela pra sua criatividade, pro seu desenvolvimento, pra algum objetivo específico, como um campeonato. Então, hoje em dia, como é que eu sobrevivo? Eu redireciono essa energia para outras coisas da minha vida e realmente está funcionando. Tem várias coisas na minha vida atualmente que estão florescendo. Eu vou plantando, né, as sementinhas e elas vão crescendo. Então, ao invés de eu ficar lá, tipo, nossa, ai, tô há 3 anos e ninguém, ai, não consigo. Não, eu não fico chorando. Eu pego e faço o melhor que eu posso na situação que eu tô vivendo. E essa situação que eu tô vivendo, eu não tenho vergonha de falar. Tem gente que não acredita, né? Tem gente que acha que eu tô blefando, mas o problema é de vocês. Vocês acreditar ou não, não vai mudar em nada na minha vida. Eu vou redirecionando e a hora que tiver que acontecer, aconteceu. E o último ponto, gente, que eu queria falar com vocês é: você não vai morrer se você não transar, tá? Tem muita gente que às vezes, nossa, como é que você consegue?
Gente, como é que vocês não conseguem ter autocontrole? Cara, sexo às vezes pode trazer muita dor de cabeça. Existem doenças, existem filhos. Tem coisas que eu nem me preocupo mais. Quando eu vou no médico, às vezes, né, e alguém me pergunta, você tá grávida? Não tenho a mínima possibilidade de eu estar grávida. As únicas coisas que você precisa pra não morrer, de fato, é água. Não, vamos por ordem. Ar, água, comida. É isso. São as únicas coisas que você precisa. De resto, gente, você sobrevive, cara. Tem gente que passa aí a vida inteira virgem, você sobreviveu 100 até X anos, né? Por que você acha que você não sobreviveria? É óbvio que no começo, quando você tá acostumado com algumas coisas, o seu corpo sente um pouco, entendeu? É a mesma coisa, qualquer hábito, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Se você tem um costume e de repente você muda, é óbvio que o seu corpo vai sentir de primeira, mas depois se acostuma de novo. Hoje em dia, nem assim, ó, pra ser bem sincera, acho que tirando a época do meu período fértil, eu quase não. Nem lembro que isso existe, entendeu? Eu tô mais focada em dinheiro, eu fico mais pensando em dinheiro o tempo inteiro do que em sexo. É muito comum, tá? Perder o interesse, seja de forma física, emocional, fase de vida. Às vezes quem é casado também tem filho, acontece de você não sentir vontade. E as pessoas não falam sobre isso porque parece que não pode, você não pode falar que você não tem vontade. Senão vai ser um problema. Eu acredito que tem gente que também não gosta, tem gente que não gosta de sexo. Gosto, mas depende com quem, depende como, depende do momento, depende de tudo. Eu prefiro focar em outras coisas. Mas era isso que eu queria falar com vocês. Um beijo e se cuidem, tá certo?